uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva as nossas mentes, corações, nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre o tema Projeto de Vida, Desenvolver Virtudes. Quando as pessoas são questionadas sobre os seus projetos de vida, normalmente descrevem os seus sonhos de realização a nível profissional, a nível financeiro, a nível familiar, a nível social, o que é muito bom. Mas poucos têm como projeto de vida desenvolver as virtudes. É claro que poderíamos dizer que é normal, mas por ser normal, não significa que seja bom. Tem um médico e escritor, Richard Carlson, ele fala e ele define o que é ser normal. E ele faz uma pergunta: como você definiria uma pessoa normal em 2 palavras? E ele responde: aborrece-se facilmente. Uma pessoa normal aborrece-se facilmente. E para nós não sermos ou não fazermos parte desta, entre aspas, normalidade, nós precisamos fazer o quê? Desenvolver as virtudes, solidificar as virtudes em nossa vida. É muito comum a gente ouvir, ou até mesmo dizer: eu queria ter mais paciência. Como eu queria ser uma pessoa mais otimista. Como eu queria ter a tua fé. Como eu queria ser mais tolerante com os erros alheios. Mas nós devemos pensar, quando eu digo eu queria, que mensagem eu estou passando? Eu queria. Então quer dizer que eu não quero. Eu queria. Não. Eu tenho que dizer, eu quero. Eu quero ser mais tolerante. Eu quero ser mais otimista. Para que a gente comece a efetivamente trabalhar em cima daquilo que nós dizemos que queremos. Porque a gente fala muito eu queria, eu gostaria, mas efetivamente nós fazemos pouco esforço para conseguir. Não focamos a nossa atenção naquilo que a gente diz que quer. Que muitas vezes é da boca para fora. Eu queria emagrecer. Mas continua comendo o que não deve, a hora que não deve. Sempre que se sente ansioso, sempre que... ou porque brigou com alguém, ou porque está triste, ou porque é para comemorar, ou porque merece. E assim vai, ganhando peso, perdendo autoestima, perdendo saúde, perdendo qualidade de vida. E a gente continua dizendo eu queria. Então, até mesmo como nós conjugamos o verbo, vai influenciar na nossa forma e na nossa postura perante aquilo que a gente diz que quer. Eu tenho que dizer eu quero, para realmente conseguir. Só que para que a gente mude, nós precisamos de alguns estímulos. Tem uma história, a gente sabe que os japoneses, eles adoram comer peixes, não é verdade? O japonês adora peixe. E com as embarcações maiores, eles começaram então a pegar um número maior de peixes, mas para isso eles tinham que se afastar um pouco mais da costa. E começaram a ter um problema, porque à medida que eles foram se afastando da costa, eles demoravam mais tempo para retornar. E com isso,
os japoneses começaram a sentir que o peixe que eles estavam comendo não era um peixe fresco. Porque o japonês, que come bastante peixe, ele percebe as mínimas diferenças no peixe. Então, eles começaram a pensar como resolver essa questão. Então, eles pegaram e resolveram congelar os peixes. Eles iam distantes da costa, pescavam os peixes, congelavam os peixes e traziam o peixe congelado. O japonês sentia que o peixe congelado não era a mesma coisa. Então, não tinha o mesmo gosto do peixe fresco. Como fazer? Então, eles fizeram de uma outra forma. Pegaram, colocaram um grande tanque dentro do barco, e à medida que eles iam pescando, os peixes ficavam ali. Então eles podiam ficar um certo tempo, os peixes ainda estavam vivos. Mas, como a vida dos peixes era diferente da vida do mar, ali dentro daquele tanque, porque no tanque não tinha estresse. No tanque eles não precisavam se preocupar com nenhum predador. No tanque eles estavam tranquilos, estavam apáticos. E os peixes chegavam apáticos. E o japonês, ao comer o peixe, viam que aquele peixe apático não tinha o mesmo gosto do peixe fresco. Como resolver a questão? Não adiantava trazer o peixe congelado. Não dava para trazer o peixe vivo dentro da água. Mas como ser humano, sempre acha uma solução. Eles acharam. O que eles fizeram? Colocaram dentro do tanque um pequeno tubarão. E então os peixes tinham que fugir daquele tubarão. E isso mantinha os peixes vivos, muito vivos. E chegavam muito fresquinhos à mesa do japonês. Nós, se não tivermos desafios, se não tivermos pequenas situações que nos impulsionem a mudar, nós vamos continuar apáticos. Para que eu vou fazer um esforço para mudar se, assim como está, não está tão bom, mas também não está tão ruim, e nós ficamos naquele marasmo. Nós precisamos, sim, fazer o esforço da mudança. O esforço para realmente transformarmos a nossa vida para melhor. E o estudo do Evangelho nos convida permanentemente a que é a mudança. A doutrina espírita é uma doutrina que basicamente tem como objetivo a nossa transformação. A nossa reforma íntima. Trabalhando cada um de nós dentro das suas imperfeições, dentro daquilo que nós sabemos que podemos e devemos modificar na nossa vida. Então, se queremos ter uma vida com mais saúde, com mais paz, com mais equilíbrio, nós precisamos desenvolver o quê? As virtudes. Que tipo de virtude? A paciência, a calma, a serenidade, a confiança em Deus, a tolerância e assim por diante. Então, se nós perguntarmos aos espíritas qual é a finalidade, por que a gente está aqui na Terra, por que nós reencarnamos, o porquê dos sofrimentos, a grande maioria vai dizer, olha, nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos, para nos tornarmos pessoas melhores, para atingirmos, de alguma forma, a perfeição, não absoluta, mas a perfeição que nos é suscetível, que nos é possível. Muito bem. Só que no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, onde tem algumas características dos espíritos que já atingiram a perfeição relativa, que são os espíritos puros, na questão 112 e 113, os espíritos colocam que as características dessa perfeição, quais são?
nenhuma influência da matéria. Os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade moral e intelectual absoluta. Gozam de inalterável felicidade. Essa nós gostamos, né? Gozam de inalterável felicidade. Só que nós temos que entender que nada nos é dado de graça. A vida não dá nada a ninguém. A vida troca. Aquilo que nós damos, nós recebemos. Aquilo que nós fazemos, nós vamos conquistando a nível moral, intelectual. E nós vamos levar o que daqui? Nós vamos levar as nossas ações. Aquilo de bom que a gente tiver feito. Ou vamos levar aquilo que de errado, de equivocado, nós tivermos realizado, para que numa próxima encarnação a gente tenha a oportunidade de refazer, de nos refazermos em relação àquele erro, corrigirmos aquele erro. Então, quando a gente percebe que os espíritos puros, que é lá que todos nós vamos chegar, quer dizer, é a nossa destinação, todos nós chegaremos um dia à perfeição. Com que velocidade e com que intensidade eu quero conseguir isso, quando eu quero conseguir isso, depende de mim. Depende de cada um de nós. Mas nós sabemos que todos chegaremos. Fomos todos criados iguais, simples e ignorantes, e chegaremos um dia à perfeição possível. A gente diz sempre perfeição possível porque ninguém um dia chegará a ser perfeito como Deus é. Nós somos filhos dele, mas somos menos do que ele, por mais que a gente consiga se aperfeiçoar. Então, quando a gente vê que estamos tão longe da perfeição, estamos tão distantes da perfeição, isso dá o que em nós? Às vezes um desânimo, né? Um desânimo, porque é como se a gente fizesse uma comparação, como a gente estivesse numa escadaria, e que nós estamos nos primeiros degraus, e a gente não consegue ver onde são os últimos degraus. E a gente começa a pensar tudo o que temos que subir. A gente já cansa sem caminhar muito. A gente já começa a pensar, nossa, tem tudo isso para caminhar. Só que para a gente chegar lá, nós precisamos fazer o quê? Precisamos começar a dar o primeiro passo. Subir um degrau de cada vez, passo a passo, vendo o que precisamos trabalhar em desenvolver. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, focar no que nós julgamos mais importantes. Porque virtudes, todos nós precisamos desenvolver. Será que a gente só tem uma para desenvolver? Não, né? Nós temos muitas virtudes para desenvolver. Só que se eu começar a ver todos os meus defeitos, todas as minhas imperfeições, todas as qualidades que eu preciso desenvolver, eu vou entrar em desespero. Por onde eu começo? Vamos imaginar aqui como se a gente estivesse num ambiente que está completamente bagunçado. Uma bagunça enorme, que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Mas nós temos que começar por alguma ponta. De algum lugar a gente tem que começar. Mas se está muito bagunçado, não dá nem vontade de começar, não dá nem ânimo. A gente já desanima, porque a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Mas então, vamos focar. Eu preciso desenvolver que virtude é mais importante hoje, no momento, para que eu tenha uma vida melhor. Que virtude eu preciso desenvolver para que o meu relacionamento com as outras pessoas se torne melhor, para que a minha qualidade de vida se torne melhor. E cada um de nós vai se autoavaliar e vai ver o que necessita. E colocar a sua atenção, a sua meta, nesta virtude que precisa desenvolver. E aí a gente pode dizer, mas por que desenvolver e não criar? Porque todas as virtudes estão em forma latente dentro de nós, como se fossem sementes.
Essas sementes estão lá dentro e precisam ser desenvolvidas. Como tem aquela história de um homem que ele sonhou que ele chegou numa loja. E nessa loja havia vários frascos. Ele dizia que tinha felicidade, alegria, amor, perdão. E aí ele ficou encantado com aquilo e ele disse, nossa, mas eu vou levar. E eu posso levar quanto eu quiser? Sim, você pode. Então ele pediu muita felicidade, ele pediu alegria, ele pediu, enfim, todas as coisas. E o balconista foi lá para dentro e voltou. E trouxe um pequeno pacote. E ele disse, mas será que tudo o que eu pedi está dentro desse pequeno pacote? E esse sonho era um sonho, na realidade, tentando mostrar a ele, porque os nossos amigos espirituais fazem isso, nos inspiram e nos alertam de algumas coisas. Ele disse, aqui é a loja de Deus. E nessa loja, nós não vendemos o fruto, nós vendemos apenas as sementes. Então, nós temos as sementes de todas as virtudes dentro do nosso coração. E precisamos e devemos fazer o quê? Desenvolvê-las. Que nós vamos regar de que forma? Diariamente. Se eu plantar uma semente e esquecer de regá-la, provavelmente essa semente pode até brotar, mas não vai continuar viva. Então, quando nós queremos desenvolver uma virtude, nós precisamos dar atenção a ela o dia inteiro. Eu quero desenvolver a paciência. Muito bem. Então, vamos colocar a nossa mente na paciência. E quando alguém testar a nossa paciência, a gente vai pensar, que bom, estou tendo a oportunidade de testar a minha paciência, de desenvolver a minha paciência, de exercitar a minha paciência. A gente ri porque a gente acha que é difícil a gente pensar assim, mas é uma forma da gente observar as situações. Porque não é aquilo que nos acontece que é preponderante ou dominante. Uma situação X para uma pessoa pode dar um tipo de impacto. Para uma outra, o impacto pode ser completamente diferente. Então não é o que nos acontece o mais importante, mas é como nós vemos o que nos acontece. Eu posso achar que alguém está reclamando porque se alguém quer me incomodar. Eu posso achar que alguém está escutando música alta só para me perturbar. Ou eu posso achar que aquele alguém está escutando música alta porque ele gosta de escutar música alta, embora não esteja atento para as outras pessoas, o respeito alheio. Mas aquele indivíduo pode estar escutando música alta simplesmente porque ele gosta e não está prestando a atenção nas situações dos outros. Então, se eu interpreto que ele está querendo me incomodar ou me atingir, como é que será a minha reação em relação a essa pessoa? Normalmente vai ser uma reação não muito boa, porque eu acho que aquela situação é de agressão a mim. Então, como nós interpretamos as situações vai fazer grande diferença na nossa forma de reagir ou agir frente a aquilo que nós estamos vivenciando. Então, quando nós queremos que uma planta cresça, nós precisamos cuidar diariamente dessa planta. Será que se eu plantar hoje, amanhã vai estar uma árvore? A gente sabe que não. Tem que dar tempo ao tempo. Temos que dar tempo para que aquela virtude se desenvolva. Mas o que nós precisamos, num primeiro momento, fazer? Primeiro passo é nós conhecermos o que nós queremos desenvolver. É a instrução. É nós sabermos o que abrange essa virtude. O que seria, no meu entender,
possuir essa virtude. Eu conheço alguém que tenha mais paciência, no caso dessa virtude, paciência. Eu conheço alguém que tenha. Em que momentos eu já percebi esse indivíduo? Ah, ele agiu assim. É claro que a gente sabe que o nosso modelo e guia deve ser quem? Jesus. Mas Jesus está numa distância tão grande a nível evolutivo nosso que às vezes a gente desanima, como a gente falou no início. Então, às vezes, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais, dar um passinho maior, a gente precisa o quê? Ver pessoas que nós conhecemos para a gente dizer, não, olha, se tal pessoa conseguiu, é possível que eu também consiga. Porque se alguém conseguiu, a gente consegue também, com toda certeza. Então, a gente primeiro tem que se instruir em relação àquela virtude. Só que a instrução é diferente no caso da pessoa ser sábia. Qual é a diferença da pessoa instruída e a pessoa sábia? A pessoa instruída, ela conhece com o intelecto. E a pessoa sábia, ela sabe bem utilizar aquilo que ela sabe. O sábio sabe bem utilizar. Uma pessoa pode conhecer muito, mas não saber bem utilizar aquilo que sabe. Mas não podemos menosprezar o conhecimento, porque o conhecimento é fundamental. Então, para que a gente consiga desenvolver as nossas virtudes, precisamos sentir essas virtudes e perceber essas virtudes o mais profundamente possível. Como seria eu desenvolver, por exemplo, mais amor? Amor pela vida, amor pelo ser humano, amor por mim mesmo, amor por coisas que realmente são importantes, através da nossa reflexão. Refletir e tentar, e fazer um esforço para sentir. Buscando cada vez mais desenvolver os valores que são importantes. O que é importante aqui na nossa vida? O que é importante aqui na Terra? Aquilo que a gente vai levar. O que realmente é importante é aquilo que nós levamos. Como diz a Amélia Rodrigues, é aquilo que tem trânsito no céu. O que tem trânsito no céu? O amor. As virtudes como um todo. Paciência, bondade, humildade, caridade e assim por diante. Isso tem trânsito no céu. Então, isso tudo é importante. E vocês vejam que mesmo a gente sabendo que somos um espírito imortal, que estamos aqui de passagem, mas que a gente lembre-se, pelo fato de ser de passagem, não significa que seja menos importante. É importante estarmos aqui, é importante essa etapa da nossa existência, mas temos que cultivar aquilo que realmente tem sua importância. Importante é aquilo que tem trânsito no céu. Por isso que às vezes a gente se permite colocar muita atenção naquilo que a gente vai deixar aqui. Coisas materiais, podemos querer crescer e devemos fazer o nosso esforço para o crescimento profissional, para o crescimento a nível econômico, sem dúvida, tudo faz parte do progresso. Mas o maior progresso nosso será o progresso espiritual, o moral. Esse, jamais nós vamos perder o investimento. Esse investimento irá conosco. E nós vamos, na próxima encarnação, recomeçarmos aonde nesta nós paramos. Então, na próxima encarnação, vamos recomeçar onde nesta nós paramos. Então, que a gente possa estar caminhando cada vez mais na direção da conquista interna e no desenvolvimento das nossas virtudes, de tudo aquilo que nós sabemos que tem trânsito no céu. E não podíamos deixar de lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier foi alguém que nos deixou
grandes lições. Lições de amor, de caridade, de doação ao próximo, de luz. A ponto de as pessoas, simplesmente pelo fato de estarem junto no mesmo ambiente do que ele, sentiam uma vibração de amor inexplicável. Algumas pessoas chegavam às lágrimas ao perceber a vibração de amor desse irmão. Chico desenvolveu de forma especial o amor ao próximo, o amor aos seus semelhantes. E ele, certa vez, já contamos aqui essa história, mas a mim me chamou muito a atenção a história de que certa vez ele estava, muitos anos atrás, ele estava na sua casa e a janela estava aberta. E ele havia deixado um terno próximo da janela. E Chico sempre teve uma vida bastante controlada a nível financeiro. E um ladrão passou por ali, viu o terno próximo à janela e passou a mão e levou. Os familiares de Chico, ao saberem deste evento, dessa situação, começaram a bolar um plano para pegar o ladrão, para que ele pagasse por aquilo que ele fez. E Chico, com a sua bondade, com a sua humildade, ele ficou quieto, não participando do plano. E então eles diziam: olha, vamos fazer o seguinte, se ele roubou com tanta facilidade, ele vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos pegá-lo. E então, eles bolaram o seguinte plano: deixariam próximo da janela uma trouxa com roupas. Com certeza o ladrão iria pegar, e quando o ladrão pegasse, eles iriam então prendê-lo. E aí Chico pediu para fazer parte do plano e disse: eu posso ser quem vigia a janela. E todos acharam que seria viável ele vigiar, né? Pode. Então, quando você olhar e perceber que o ladrão pegou a roupa, você dá o alarme e a gente vem prendê-lo. E assim ficou combinado. Chico percebeu que o ladrão veio, pegou a trouxa de roupas e ele esperou para que desse tempo dele fugir. E aí ele deu o alarme. E aí, quando ele deu o alarme, não havia mais como o ladrão ser pego. E os familiares, sem entender a sua bondade, o seu amor pelo próximo, acharam que ele não tinha capacidade nem para cuidar da janela. E ele disse: pois é, quando eu vi, já tinha passado. E passou durante um tempo, e certa vez, já tinha se passado muitos anos, um homem encontrou Chico Xavier na rua e disse: seu Chico, eu quero lhe pedir perdão. Ele disse: por quê, meu irmão? Você não fez nada para mim. Ah, seu Chico, eu fiz sim. Eu fiz. Há muitos anos atrás eu roubei umas roupas suas. Roubei um terno seu. E depois uma trouxa com roupas. Sabe, seu Chico, quando eu cheguei em casa e eu abri a trouxa, eu vi um bilhete seu, onde o senhor escreveu: Deus te abençoe, meu irmão. E eu comecei a pensar: que homem é esse que é roubado e ainda pede a Deus que me abençoe?
Seu Chico, naquele momento, eu não pude mais roubar. Eu resolvi seguir o seu conselho e seguir o seu exemplo de ser um homem bom. Hoje eu trabalho, tenho uma vida honesta e digna, mas pela sua bondade. O seu amor me transformou. E aí nós perguntamos, quantos de nós seriam capazes de agir dessa forma, de amar desta forma, de ver o outro irmão equivocado como realmente um irmão que precisa mais de amparo do que de condenação. Podemos desenvolver as nossas virtudes, devemos desenvolvê-las, mas temos que começar passo a passo, como falamos, começando agora, fazendo pequenas coisas, pequenos gestos de bondade, pequenos gestos de amor, pequenos gestos de solidariedade, pequenos gestos. Assim isso vai se incorporando à nossa personalidade. E quando nós nos percebermos, nós já vamos ter a condição de amar com uma intensidade, talvez com a do Chico, se nós nos empenharmos para isso. Que Jesus ampare a todos nós no propósito de mudança e no propósito de desenvolver e termos como projeto desenvolver as virtudes dentro de nós. Obrigada pela atenção.